paciente de 47 anos, cuja indicação para realizar a colonoscopia foi uma história de sangramento retal de pequena monta há cerca de aproximadamente um mês. De antecedentes pessoais, ela não tem nenhuma história, nada digno de nota. Cirúrgicos, ela fez uma gastroplastia redutora, a capela, há 6 anos. E antecedentes familiares, ela tem história familiar de hipertensão arterial sistêmica e diabetes. Não tem história conhecida de câncer de colo ou de outras patologias. Essa paciente, ela realizou a colono com preparo também em ambiente hospitalar. Eu vou, primeiro, mostrar o laudo descritivo da colonoscopia, certo? Então, foi um preparo bom, a colonoscopia progrediu até a região do ilho distal e mostrou uma lesão polipóide, vegetante, localizada no sigmoide distal. Estava descrito como sendo uma lesão grande, com cerca de 6 centímetros, e que apresentava uma base de implantação larga. No serviço que ela realizou, no mesmo dia, né, o médico colonoscopista conversou com a paciente, conversou com o acompanhante da possibilidade de ressecar a lesão e também dos riscos devido ao tamanho da lesão. Chegaram a um consenso e optou-se por retirar. Então, o colega, ele realizou uma mucosectomia em fragmentos. Eu vou mostrar agora a lesão. A lesão é essa, nós temos 5 fotos. É realmente uma lesão grande, deve ter aí aproximadamente mesmo cerca de 5 a 6 centímetros, base larga. Eu acredito que não foi fácil ressecar essa lesão, com certeza. Mas foi ressecada. Ele ressecou, descreveu que foram colocados 4 a 5 clips no sítio da ressecção e optou por fazer uma tatuagem submucosa distal à ressecção por cerca de 4 centímetros abaixo da área da mucosectomia. Essa paciente, ela ressecou, não teve nenhuma complicação, ela evoluiu muito bem. Ela não ficou nem internada, ela teve alta no mesmo dia após a realização da mucosectomia. Eu não tenho, porque não tinha imagem do sítio da ressecção, da mucosé. Então, nós não temos imagem sobre isso. Eu coloquei agora o resultado do anátomo patológico, tá? Eu coloquei a conclusão, como estava descrito. A peça mostrou tratar-se de um adenocarcinoma serrilhado, bem diferenciado, localizado na mucosa, né, intramucoso, não chegou nem à região da muscular da mucosa, limitava-se à região da lâmina própria, e não foi observado nenhuma invasão angiolinfática e perineural. No final do anátomo patológico, o último parágrafo, eu achei muito importante, era como se fosse um adendo do patologista. E eu coloquei exatamente com as mesmas palavras que estavam lá, como uma observação. Então, foi colocado o seguinte: não se observa invasão angiolinfática nem perineural, embora a avaliação da margem da ressecção esteja prejudicada pela fragmentação da peça. Embora nos fragmentos que foram avaliados só foram encontradas áreas de displasia e nenhuma área de neoplasia. Então, foi justamente por isso que nós trouxemos o caso, porque diante dessa lesão, é uma paciente jovem. Se fosse uma lesão menor, acho que ressecada em bloco, adenocarcinoma bem diferenciado, sem invasão, né, localizado na mucosa, eu acho que não teria tanta dúvida. Estaria curada e seria uma coisa mais tranquila. Porém, a gente tem uma lesão, um adenocarcinoma, né, bem diferenciado, de aspecto serrilhado, mas que tem uma grande dúvida nessas margens de ressecção. Então, daí, a gente discutir qual seria a sua conduta se essa paciente chegasse hoje para você. Você indicaria o quê? Um second look, daqui a 30 dias, 60 dias, para ver esse sítio da ressecção, se tem lesão, ou uma outra conduta? Então, essa é a nossa pergunta. O que você faria? Dá para voltar ao slide anterior? Aí. Não. Aí. Só queria que... Dr. Grimaldi,
Doutor Grimaldi, você já deu esse diagnóstico alguma vez? Não? Nunca, né? Então, esse é um problema, né? Quer dizer, uma lesão grande com 5, 6 centímetros, volta a imagem endoscópica lá. Então, uma lesão muito grande, aparentemente não tem nenhum sinal assim sugestivo de infiltração da submucosa. Macroscopicamente falando, não tem nenhum sinal sugestivo de infiltração. Agora, é uma lesão muito grande e que tem algumas áreas, evidentemente, que se confunde a mucosa com um pouco de, talvez, de necrose, etc. Mas é uma lesão difícil de avaliar se tem infiltração submucosa ou não, né? Aparentemente não tem. Aparentemente grande, não tem. Né? Eu acho que a conduta do colega de ressecar foi muito interessante. Então, injetou, tentou a ressecção. Fale, Gabriela. Sem dúvida. Obrigada. Se a gente não tivesse a magnificação aí para a gente ver se tem invasão, PIT tipo 5, acho que o ultrassom seria muito bem indicado para a gente ver até onde essa lesão é invadia. Agora, se o ultrassom viesse uma invasão apenas de SM1, acho que a ISD seria o melhor método, porque a gente conseguiria avaliar a profundidade na peça, né? A patologia ia poder garantir isso para a gente. Agora, como segmento, você falou, acho que um bom método aí para a gente avaliar linfonodo à distância, nesse caso, seria o PET-CT. Acho que, nesse caso, para a gente ver se tem recidiva ou metástase, acho que é um bom método para a gente fazer segmento dessa paciente, além da colonoscopia, né? Então, porque pelo tamanho da lesão, pelo anátomo e pela a incerteza das margens da lesão, até porque seria impossível retirar uma lesão dessa sem ser em fragmentos. E a paciente é jovem, e por ser da área, ela também entende um pouquinho, ela está um pouco estressada, ela está dando seguimento, mas será que daqui a 30 dias a gente faz o quê? Uma nova colono, não tendo nada, fica satisfeito, vai acompanhando. Acho que ela tem que fazer um segmento aí com colono, acho que com anual inicialmente, depois 3 anos, a cada 3 anos. Doutor Eloy. Eu acho aí a margem lateral não me preocuparia tanto, não. Porque eu acho que a gente tem que dar o crédito pro endoscopista que ressecou a lesão. Ele é uma lesão grande, eu acredito que ele realmente tenha tirado a lesão inteira. O que eu acho que daria uma chance para a paciente se livrar da cirurgia é que não veio nenhum indício de invasão. Não veio. Porque mas também... o principal aí é o que? A gente pensar em disseminação linfonodal. Sim, não tem. Não margem lateral, mas margem profunda. Não teve. Não teve. Então, acho que pensando em margem lateral, alguma lesão residual, mesmo o PET-CT, a gente precisaria de um tempo para cicatrizar completamente, porque se você fizer um PET-CT, acho que menos de 3 meses, você vai ter uma reação inflamatória e o PET-CT vai captar. Vai captar na região. A mesma coisa para a colonoscopia. Se você fizer uma colonoscopia mais precoce nesse paciente, vai ter úlcera ainda. Você esperaria o quê? Eu esperaria... 3 meses? Eu esperaria então, pelo menos uns 3 qual meses. que é a conduta nesse caso? Repetir a colonoscopia em 3 meses. Essa é a conduta. Eu acho que essa é a conduta. Uma lesão desse tipo, grande, etc., tem que ver seria muito interessante se tivesse uma fotografia pós-ressecção, que às vezes acontece que o colega que fez ficou tão cansado que esqueceu de fotografar alguma coisa desse tipo. Aliás, não tinha no exame. Provavelmente fez uma ressecção em picimil aí,
E o que eu estranhei também foi o laudo do patologista. Né? Passa o laudo do patologista. Colocou clipe, tudo bem, fez uma tatuagem, era no sigmoide, né? No sigmoide, distal. Deu um adenocarcinoma serrilhado bem diferenciado. Que é uma coisa, assim, difícil do patologista fechar um diagnóstico desse daí numa lesão intramucosa. Não é? Então, muito complicado, quer dizer, provavelmente deve ser uma neoplasia de alto grau, né? Intraepitelial de alto grau. Do ponto de vista serrilhado, quer dizer, eu particularmente nunca vi um diagnóstico semelhante a esse como um adenocarcinoma serrilhado intramucoso. Né? As lesões serrilhadas que a gente tem, que nós ressecamos, elas têm atipia de baixo grau e atipia de alto grau. Quando ela é intramucosa, a gente chama de neoplasia intraepitelial de alto grau. É muito raro o patologista soltar isso como adenocarcinoma. Né? Então é difícil o patologista assumir isso que seja um adenocarcinoma. Não é fácil. Então, não sei se foi uma coragem do patologista, se foi uma segurança, assim, de qualquer maneira, saiu como lesão adenocarcinoma. Então, a conduta nesse caso, eu acho que é o seguinte, colonoscopia, daqui a 3 meses, controle, eventualmente, se quiser ser mais perfeccionista, fazer uma revisão de lâmina, alguma coisa assim, não é? Mas eu acho que essa é a conduta. Alguém tem alguma outra consideração aí? Então vamos encerrar, pessoal. Parabéns para todos, foi excelente. Parabéns, Neilberto.